Bom dia, pessoal. 29 de maio, meio-dia e 46 aqui na Espanha. Aí na aí no Brasil deve ser 7h46. Pessoal, a BTC, a Bitcoin, ela insiste em permanecer dentro da nossa canaleta virtual de alta. Apesar de tecnicamente ela tá ostentando um viés baixista já, porque vocês percebam aqui, ó, que na projeção de 26 períodos a nuvem de Shimoku está vermelha, mas as linhas ainda estão flat, o que demonstra impasse entre compradores e vendedores. O canal de Keltner está com as três linhas viradas para baixo, mas com as duas linhas superiores ainda dentro do setor verde da nuvem de Shimoku. Ainda não abrimos um corpo real de candle inteiro fora da nossa canaleta virtual de alta. Então, tecnicamente, a gente poderia dizer que ela está ensaiando um viés baixista, mas numa análise técnica subjetiva, a gente pode ainda sustentar o teste do fundo aqui, ó, dessa canaleta virtual de alta, que ainda não perdemos. Os vendedores, eu estava estudando aqui hoje de manhã, eles estão perdendo o ímpeto aqui no squeeze, ó. Vocês vejam que as barrinhas vermelhas estão ficando mais escuras, o que denota perda do impulso vendedor. Mas a gente tem que ficar com um olho no gato, outro no peixe, porque o que está acontecendo, gente, é que não para de pulular informações e notícias de que bilionários estão migrando para o mundo cripto. A gente entra na Bloomberg, cada vez aumenta mais o número de bilionários que estão migrando para o mundo cripto. Na verdade, a Bitcoin está mudando de mãos. Eles não, o sistema, principalmente porque o mundo cripto não é regulamentado. É só vocês verem o que os donos das bolsas de futuros faziam até pouco tempo atrás. Os donos da BitMEX, o Arthur Reis e o sócio dele, que fundaram a BitMEX, foram presos no começo de 2021, final de 2020, começo de 2021, sob acusação de diversos crimes nos Estados Unidos. Eles diziam que a plataforma não permitia o uso por americanos, mas de uma série de crimes, desde manipulação de mercado, enfim. O que acontece é que, como é um mercado não regulamentado, os próprios players que operavam e que tinham informações privilegiadas nas bolsas de futuros jogavam dos dois lados. Então, a Bitcoin tem plataformas que permitiam alavancagens de até 120 vezes. Que ainda existem essas plataformas que permitem alavancagem de 120 vezes, que qualquer variação de menos de 1% liquida o usuário. E isso torna a queda da Bitcoin necessária para ela continuar subindo, porque imagine que o sujeito ponha $1.000 e esteja com uma posição em BTC de 120 mil dólares, com só $1.000. Isso obriga o mercado a liquidar esse sujeito, a subir caindo, literalmente. E a quantidade de gente alavancada em 5 vezes, em 6 vezes, obriga o mercado a cumprir religiosamente essa canaleta de alta, a subir caindo. E a Bitcoin está mudando de mão, gente. O mercado agora, ele nitidamente, com o capital institucional aportando no mundo cripto, o mercado está mudando de mão. É óbvio que a Bitcoin, teoricamente, pode perder essa canaleta de alta e iniciar um viés baixista. A gente vai ter que rever a nossa posição altista da Bitcoin para esse curto prazo. Mas eu acredito que a Bitcoin esteja religiosamente cumprindo essa sua saga aqui rumo a $240 mil e que a gente já tenha atingido o fundo dessa congestão aqui que acontece no meio dessa corrida de touros, como aconteceu em 2012, 2013, 2014, em razão do halving de 2012, em 2017, 2018, em razão do halving de 2016, e está acontecendo em 2021, 2022, em razão do halving de 2020. De 4 em 4 anos, a Bitcoin sofre essa corrida de touros, em razão do halving, que corta as taxas de mineração pela metade,
e catapulta Bitcoin para, no nosso caso, na nossa corrida de touros, a Bitcoin vai sair de 20 mil, vai pular para 220, 240 mil dólares. É óbvio que o capital institucional, ele quer entrar num viés, num patamar aceitável. E para isso, eles podem alavancar contra a tendência. A gente não sabe exatamente o que pode estar acontecendo. É meio contraditório a gente só ouvir notícias de que cada vez mais bilionários, bancos e capital institucional aportam no mundo cripto e, ao mesmo tempo, a Bitcoin e o market cap das altcoins enfrentem esse downtrend, vamos colocar assim, temporário, mas eu acredito que a gente só esteja vivendo o teste do fundo dessa canaleta virtual de alta. A Bitcoin não perdeu o seu viés altista aqui no gráfico de 4 horas, que eu estava analisando. Vocês vejam que o pavio desse último candle, ele avançou para fora do canal virtual de alta, mas o corpo real ainda está dentro do canal. Eu estou em compasso de espera para o próximo candle, que ele realmente poderia criar um corpo real para fora do canal virtual de alta, mas eu acredito que a Bitcoin vai permanecer dentro dessa canaleta virtual de alta, rumo a VWAP mensal em 44 mil e anual em 45 mil. A chegada do capital institucional, ela começa a gerar especulações sobre manipulação do mercado. Mas a Bitcoin, como a Bitcoin e todo mundo cripto é um mercado desregulamentado e na grande maioria dos países, então não tem muito o que se especular sobre isso. É só basicamente ver o caso da BitMEX e ver tudo que eles faziam. Então não tem muito é uma realidade do mundo cripto. O mundo cripto ele sobe caindo efetivamente. Ele sobe testando o fundo dessas canaletas virtuais de alta. Eu tenho para mim que a Bitcoin está arrumando a 44 mil dólares e nesse momento ela está testando o fundo dessa canaleta virtual de alta. Tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a análise da ADA, da Cardano. E quem quiser sugerir a análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.